Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Isaías, capítulo 43. Esse é o texto que o Senhor ministrou ao meu coração, para que eu pudesse compartilhar com a igreja. E eu peço que os irmãos se atentem, porque Deus quer falar com você. Amém, queridos? Isaías 43, do versículo 16 em diante. A gente gosta de trabalhar com tema, né? E o tema que o Senhor colocou ao meu coração, nós também cantamos há pouco. Vocês são Igreja do Nazareno? Com qual slogan? Novo tempo. Creia nisso, querido. O tema da ministração daquilo que o Senhor trouxe ao meu coração é esse, novo tempo. E a palavra do Senhor nos diz, através do profeta Isaías, no capítulo 43, a partir do versículo 16. Há muito tempo, o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está se apagando. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo, Igreja do Nazareno, novo tempo. Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo. Pois agora é já, querido. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. Fecha os teus olhos um segundo, querido. Senhor Deus, nós te agradecemos até aqui, porque a liturgia desse culto é tua. O Senhor tem toda a liberdade e autonomia nele, para fazer da forma que o Senhor quiser, para falar da maneira que o Senhor quiser. Nós aqui somos somente instrumentos nas tuas mãos, e revestidos de humildade e santidade, te pedimos, fala conosco, que o rema do Senhor transceda desse altar. A tua palavra escrita, sendo verbalizada, ela possa encontrar em nós um coração disponível para recebê-la. Como a terra recebe a semente boa e assim germina e cresce e produz, assim nós também queremos ser. Em o nome de Jesus, amém. Amém, queridos, amém, amém. Esse texto é maravilhoso, mas inicialmente, no versículo 16, o profeta Isaías, ele começa a trazer à memória, num tempo aqui de nostalgia. Enquanto nós estávamos aqui, eu e minha mãe, depois a minha tia chegou, a gente também foi nostalgiando algumas coisas do nosso passado, da nossa infância, do lugar onde nós morávamos, aqui em São Carlos. E aqui, o profeta Isaías está trazendo a memória do povo de Israel, a lembrança de algo que já havia acontecido. E aqui Isaías, em especial, está falando do Êxodo. Aqui Isaías está trazendo a memória do povo, um episódio que já havia acontecido lá no passado, que traduzido era a saída, a partida, a transferência
de uma multidão de pessoas de um lugar para um outro lugar que Deus havia preparado. Era como imigrantes saindo de um lugar que não era deles, não era promessa de Deus para eles, não fazia parte da cultura deles. E Deus estava dizendo: chegou o tempo, chegou a hora de eu tirar vocês desse lugar de opressão, de limitação, para levá-los para um lugar de liberdade, para um lugar de prosperidade, para um lugar de fartura. Querido, e esse texto falou muito ao meu coração, porque o povo de Israel estava acostumado com o Egito. E vamos ser sinceros, cá entre nós, só entre nós, tem momentos da nossa vida que a gente se acostuma com algumas situações. A gente se acostuma com a vida medíocre que às vezes a gente leva. Sabe o que é medíocre? Mediano. Sabe aquela vidinha mais ou menos? Aquilo que não traduz a excelência de Deus para você. E a gente se acostuma, querido. A gente se acostuma com o emprego que a gente tem. Afinal de contas, já são 20 anos de registro em carteira no mesmo lugar. Conheço todo mundo. Conheço todos os processos. É melhor eu ficar aqui, porque se eu tiver que sair daqui para outra empresa, eu vou ter que começar do zero. Não é verdade? A gente se acostuma com a falta de dinheiro. Sabia disso? Tem gente que se acostuma, irmãos, em viver uma vida miserável. Uma vida marginalizada. E às vezes, por mais que você pregue que Deus também é um Deus de prosperidade, mas a pessoa está acostumada a viver daquela maneira. Durante muitos anos, nós nos acostumamos a viver assim. Nós tínhamos uma condição de vida, irmãos, miserável. Até que um dia Jesus entrou na nossa vida e nos mostrou que Ele poderia fazer tudo diferente. Tudo diferente. E aí nós dissemos sim a essa transformação. E aí o povo de Israel, acostumado a viver no Egito, recebe a visita de um homem chamado Moisés, que havia acabado de ter um encontro na sarça com o próprio Deus. E aí esse homem, quase tido como um louco, invade o Egito para uma obra maravilhosamente extraordinária. E a Bíblia aqui nos diz que o Senhor, Ele abriu um caminho no meio do mar. Irmão, vamos ser sinceros, que se não for a barco, navio, bote, lancha, jet ski, não tem como a gente atravessar uma montanha de águas. Quantos aqui já andaram de navio ou barco, ou já foram pescar ou coisa do tipo? É muito sensacional. Você imaginar que aquilo consegue flutuar. Eu já tive a oportunidade de fazer uma viagem de navio. Irmãos, é louco, como diz meu marido. Existem empilhadeiras que andam no sub do navio para poder gerenciar ali a parte de mantimentos e suprimentos. Como é que é? Nós estávamos com uma tripulação na época de quase 5.000 pessoas em cima de um trem daquele. Mas aqui o que aconteceu foi algo completamente diferente. A palavra do Senhor diz que aonde não existia possibilidade alguma, o amor de Deus, o cuidado de Deus, transcende a nossa capacidade de entendimento. E Isaías traz para o povo, nessa ocasião, o rompimento de um ciclo. Eita, queridos. E se eu for falar em especial para essa igreja,
há 1 ano, vocês romperam um ciclo. Estão lembrados disso? Vocês foram enviados. Pastor Nivaldo fez questão de semear o que ele tinha de melhor, irmãos. Pastor faz isso. Às vezes dá uma dor no coração. Mas é a palavra do Senhor, a gente não dá aquilo que não nos custa. A gente dá o nosso melhor. E ele semeou o melhor. E com os pastores vieram as famílias, vieram amigos, vieram irmãos. Queridos, vocês romperam um ciclo. E eu vou dizer para você que romper ciclo dói, irmão. Romper ciclo dói. Dói porque a gente sai da zona de conforto. Dói porque a gente enfrenta gigantes e desafios. Dói porque a gente sabe que a gente vai estar como Josué. Agora eu não tenho mais o meu líder, o meu discipulador, para eu correr para o colo dele. Agora sou só eu e Deus. E vocês vieram e o Senhor preparou esse lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Romper ciclo dói, querido. Mas saiba disso. Traz libertação. Romper ciclos dói, mas traz libertação. Às vezes Deus te tira da mesa de pessoas que já não fazem mais sentido para você. Eu sou do amor, viu, igreja? Eu amo todo mundo. E parece que eu não vejo maldade em ninguém, viu, pastor Vitor? Não vejo maldade em ninguém. Mas eu aprendi com um certo irmão chamado Paulo, que às vezes existem pessoas que não cabem mais na nossa mesa. Às vezes existem pessoas que não fazem mais sentido na nossa caminhada. E aí você vai ter que romper alguns ciclos. Quando Paulo diz para João Marcos, olha, acho que nós dois não estamos dando muito certo. Eu estou falando A, você está falando B. Eu quero ir para a direita, você para a esquerda. Então vamos fazer um negócio? Eu vou seguir o meu rumo para cá. Vem Barnabé comigo. E você segue o seu caminho para lá. Eram crentes, irmãos. Seguidores de Cristo. Mas aprove ao Senhor que naquele momento os projetos não compactuavam mais. E existem momentos da minha e da sua vida que você vai precisar tomar decisões. Será que Deus quer que eu continue sentada nessa mesa? Será que o Senhor quer que eu continue nesse emprego? Será que o Senhor quer ainda que eu continue vivendo um relacionamento com essa pessoa? E aqui o Senhor Deus, Ele abre uma possibilidade para aquele povo. A Bíblia diz que Ele derrota um poderoso exército. E sabe o que eu entendo, querido? Que quando Deus abre a possibilidade, não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho do gigante, não importa quais são os Golias que você vai precisar enfrentar. A Bíblia está dizendo aqui, ó, vamos recapitular. Moisés chega com o povo todo diante do mar. E o que ele faz, irmãos? Vamos ver se vocês estão bem de Bíblia mesmo. Agora eu quero ver. O que ele faz, irmão? Pera lá. Vou dar essa tarefa para o pastor Vitor, lição de casa. A palavra do Senhor diz que com o cajado nas mãos, Moisés levanta a outra mão e depois que ele levanta a mão em autoridade, depois disso, Deus, como se recebesse o comando, envia um vento forte e toca no mar e abre as águas. Moisés não toca na água, mas Moisés tinha autoridade, querido. Essa mesma autoridade que Deus já depositou em você, para que você abra possibilidades aonde não as existem. Pastora, mas a senhora não sabe como é difícil começar uma igreja. Como é difícil, a gente gera uma expectativa nos cultos de quarta, irmãos, lá em São Pedro.
Culto de quarta, meio de semana, os irmãos trabalham no dia seguinte, o culto não pode atrasar. Tem irmão que fica olhando no relógio. Mas a gente está lá, queridos. Porque não é por nós, é através de nós. E aqui o Senhor traz a possibilidade aonde não existia. Mas no versículo 18, depois de nostalgiar, depois de trazer esse lembrete para o povo, Isaías diz o seguinte, queridos, já aconteceu, o êxodo já foi. Nós cantamos isso também, não foi? Não fica olhando para trás. Mas agora, o Senhor Deus diz ao seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo. Irmão, quem vive o passado, quem fica nostalgiando, quem fica se lembrando do que passou, não tem tempo para desfrutar o presente e não consegue contemplar e desejar o futuro. Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, um livro após, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Rapidinho. Jeremias declara: como uma palavra poderosa vinda do Senhor. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, Deus, quem estou falando. Provérbios vai dizer que a gente pode fazer o plano que for, irmão. Você pode rascunhar, e a gente gosta de fazer isso no início do ano. A gente faz a nossa agenda do sonho, a nossa família. A gente sonha um monte de coisa, irmãos. No papel, tudo pode. A gente bota que a gente quer viajar em família, que a gente quer trocar de carro, que a gente quer montar empresa, que a gente quer fazer um monte de coisa. Mas o que diz Provérbios? A última palavra vem do... Você pode fazer o plano que você quiser, irmãos. Se não tiver na agenda de Deus, esqueça. Tem gente que insiste, aí Deus é pai, deixa quebrar a cara para a gente poder aprender. Mas faz parte do processo. E aqui Jeremias testifica ao nosso coração que Deus tem um futuro de prosperidade, um futuro de paz. Queridos, um futuro de alegria. E eu sei que essa igreja vai celebrar muito. Eu não me esqueço das coisas, eu tenho memória fotográfica. Da última vez que eu estive aqui, eu fiz questão de declarar e profetizar. Esse salão vai ser pequeno para vocês, queridos. Esse salão vai ser pequeno, se é que já não está. Mas Deus é bom, Ele vai preparar, eu sei disso. Mas é para a glória deles? É para a glória deles? Não, queridos. É porque aquilo que Deus quer fazer, Ele tem pressa. Deus tem pressa. E Ele bota a rodinha no meu e no seu pé. Não dá para ficar esperando a banda passar, não, querido. Deus tem pressa. E Ele continua dizendo aqui, através do versículo 19, pois agora vou fazer uma coisa nova. E nós cantamos isso também. Eu falo que o Espírito Santo, ele gosta de contar as coisas da gente para os outros. Você percebeu, irmão? Ele não é fofoqueiro, viu, irmãos? Mas ele gosta de testificar, e eu amo. Nós declaramos isso. Agora vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer e de repente vocês verão. Deus está dizendo que Ele vai fazer uma coisa nova. Irmãos, através de qual liderança o Mar Vermelho foi aberto? Moisés. Foi a única vez que uma divisão de águas aconteceu para que o povo passasse a seco por ela? Não. Vamos lá comigo para Josué, rapidinho. Capítulo 3. Josué, capítulo 3. Versículo 15 e 16.
Nessa ocasião, Deus estava preparando o povo para que eles vivessem algo extraordinariamente maior do que aquilo que Moisés havia vivido. Coisas diferentes, coisas sobrenaturais estavam por acontecer. E aqui o texto diz: era tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ele parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então, o povo passou para o outro lado, perto de Jacó. Naquela primeira ocasião, irmãos, existia um desafio. E o Senhor usa Moisés para liderar o povo. Na sarça, o Senhor havia tido um particular com Moisés e dado a instrução para que houvesse o êxodo. Moisés havia sido revestido de autoridade. Mas nessa ocasião, antes da sua morte, Moisés transfere essa autoridade para Josué. Quer dizer, eu não preciso mais entender que eu tenho autoridade, porque isso já me foi testificado através de Moisés. O Senhor me confiou uma missão. Mas agora o povo está vivendo um novo estágio. Mas novamente o desafio acontece. E sabe o que é mais lindo em tudo isso, queridos? Que Deus nunca faz a mesma coisa. Deus nunca faz igual. Você pode ouvir a mesma pregação todos os dias. Você pode ler o mesmo texto bíblico todos os dias. Cada dia a palavra do Senhor, ela se renova e ela fala comigo e com você de uma forma diferente. E aqui Deus fez diferente. Deus não usou um cajado. Deus não usou as mãos levantadas de Josué. E Deus não usou um vento forte. Mas Deus usou a coragem daquele povo. Porque a Bíblia diz que era um tempo de colheita. E naquele período, naquele ciclo do ano, o rio estava alto. Não era um lugar que eles pudessem pisar em água até os artelhos. O rio estava alto. E aí o Senhor os revestiu de coragem. O mais lindo de tudo isso, queridos, é que a coragem, ela só foi possível através da arca, que para nós simboliza a presença. Quando a presença do Senhor, ela vem sobre você, querido, você pode se achar como Gideão, o menorzinho, aquele que não tem capacidade de nada aos teus olhos. Mas pastor, eu não sei fazer nada. Irmãos, como não? Eu achei lindo, o garoto veio e entregou para os meus tios a lembrancinha de vocês. Ele não falou nada. Mas a atitude dele falou tudo. Irmão, você não precisa fazer nada. Você só precisa ter coragem. Se Deus está me levantando, eu vou. Se Deus está me chamando, eu vou. Se Deus está me convocando, eu que não vou ficar para trás. Eu faço parte desse exército que avança, que profetiza, que guerreia, que declara e que vê as coisas acontecerem através da presença. E novamente aqui no texto de Isaías, ele está dizendo para mim e para você, agora eu vou fazer uma coisa nova. Querido, aprenda a viver pela fé. Aprenda a viver por aquilo que você não vê, mas por aquilo que você crê, por aquilo que você profetiza, por aquilo que você declara.
Você já deu de louco dentro da tua casa? Quando parece que as coisas não estão fluindo bem? Não sei se você já fez isso alguma vez. Você saiu pelos cômodos da sua casa com as tuas mãos levantadas e declarando, orando e profetizando. Aqui não, Satanás. Na minha casa não. Pode pegar todo espírito de confusão. Tira daqui. Eu não vou entrar em contenda com meu marido. Eu não vou entrar em divisão com os meus filhos. Pode sair. Aqui é lugar de luz, não é lugar de trevas. E aonde existe a luz, a treva não resiste. Faça isso, irmãos. Quando o Senhor nos enche de coragem. Porque não é a respeito de nós. É a respeito dEle. É a respeito dEle. É Ele quem faz. E para encerrar, no versículo 20, a Bíblia diz que Ele será louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Queridos, eu encerro. E eu quero profetizar sobre você e sobre essa igreja. O Senhor me trouxe aqui para resumir essa palavra, dizendo que vocês encerraram um ciclo há 1 ano. E não adianta, às vezes, nós vivemos o novo de Deus, vivendo o velho que ficou para trás. Não adianta desfrutar do novo de Deus, ainda com os resquícios de guerra, daquilo que Deus já libertou, daquilo que Deus já curou, daquilo que já ficou para trás. Por quê, pastora? Porque Deus tem um novo tempo para essa igreja. 1 ano finda-se, irmão. É um ciclo, é uma celebração de aniversário. Um novo ciclo está por vir. E a palavra que o Senhor me trouxe, para que eu pudesse compartilhar com vocês, é que Ele está abrindo uma nova possibilidade. O Senhor está abrindo um caminho no meio do deserto, para que vocês passem. Todos os inimigos que se levantarem contra vocês, esses cairão 1 a 1. Eles até podem, irmão, tentar te resistir, mas eles não vão prevalecer, porque a arca da aliança está instituída nesse altar, nesse lugar. Essa igreja é consagrada. O slogan da igreja do Nazareno é esse: santidade ao Senhor. Quanto mais vocês se santificarem, quanto mais vocês se consagrarem, quanto mais vocês jejuarem, quanto mais vocês orarem, mais Deus vai usar vocês. Agora entenda que se o Senhor me deu a visão de que essa igreja é luz no meio das trevas, irmão, você consegue entender aquilo que Deus vai fazer através da tua vida? Você consegue entender aquilo que Deus vai fazer dentro da tua casa? Se você tomar posse dessa palavra, Senhor, eu quero um novo ciclo para mim e para minha casa. Aquilo que ficou para trás está lá. E eu não vou desenterrar. Eu vou me posicionar. Assim como Josué e o seu povo, assim como os sacerdotes, é a coragem de dar um novo passo, porque eu sei que o Senhor já me revestiu de autoridade e a tua presença, ela é sobre mim. Você pode se colocar de pé, querido?